Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Nós vamos dar sequência no estudo que temos feito a respeito do Espírito Santo. Estamos com essa revista muito boa, um conteúdo muito jóia. E na semana passada ouvimos com o Daniel alguns símbolos que ilustram, que representam a pessoa do Espírito Santo, né? O fogo, o vento, a pomba. E hoje nós vamos ver também não só símbolos que o representam, nós vamos ver a aplicação disso através da lição número 3, que é o Espírito Santo e as Escrituras. O Espírito Santo e a Bíblia. Seria analisar qual é o papel do Espírito Santo em relação à Palavra de Deus. A função, o poder, a atuação. Qual foi a atuação prática do Espírito Santo na criação da Bíblia, na elaboração da Bíblia, ou melhor dizendo, conforme o próprio texto, e um dos que a gente vai ler, a inspiração da Bíblia. Ele é um livro inspirado por Deus na pessoa do Espírito Santo. Queria que você fechasse os seus olhos, pedisse que o próprio Espírito fale com você nesse momento. Vamos fechar e vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e já pedimos pela tua misericórdia, direção, sabedoria e a iluminação do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha falar conosco nesse dia. Amém. Pois bem, se você tem a sua revista aí, nós estamos entrando então, como eu falei, na lição de número 3, o Espírito Santo e as Escrituras. Se você adquirir essa revista, você vai ver que ela tem um material muito rico, um conteúdo didático bem distribuído, e você consegue acompanhar os temas, os versículos, e ele ainda tem uma leitura bíblica diária, uma devocional diária de toda semana, com os dias descritos de segunda a domingo, com um texto referente a esse tema que a gente estuda. Se você quiser, você pode entrar também no site da própria editora da denominação, Editora Cristã Evangélica, e adquirir também. Algumas pessoas daqui encomendaram conosco e já receberam, e outras ainda estão esperando, né? Eu queria que você pensasse comigo o seguinte, ideias a respeito da nossa lição de hoje aqui. Primeiro, pensar na compreensão do envolvimento do Espírito Santo no processo de inspiração e iluminação das Escrituras. Tá? Foi o Espírito Santo que inspirou na produção, na revelação de Deus através do Espírito Santo a Bíblia, e além de ter inspirado para a elaboração, para que a Bíblia fosse construída, o Espírito Santo também tem um outro papel que não foi só na inspiração, mas ele tem o papel também da iluminação. E nós vamos mergulhar um pouquinho para entender a diferença de inspiração e iluminação. Quem ele inspirou e quem ele ilumina. Ok? Na sua revista aí, se você estiver acompanhando, caso não esteja, presta bastante atenção na leitura da introdução. Dessas descobertas recentes, diversas descobertas recentes da arqueologia indicam que a maior parte das escrituras sagradas não passa de lenda. É assim que o mundo enxerga a Bíblia. O mundo tem visto a Bíblia cada vez mais como um livro irrelevante, ultrapassado. E o autor da lição coloca aqui uma editoração de quase 20 anos atrás, em 2002, quando a editora Abril, ela lançou uma revista, daquela revista super interessante, falando a respeito da Bíblia com o seguinte tema: Bíblia, o que é verdade e o que é lenda? Né? Mas na verdade isso confirma a forma pobre como o mundo usa essa riqueza. E na verdade é o seguinte, né? Se você pegar uma nota de dólar do valor mais alto que existir, ou ainda que seja uma mala cheia de milhões de dólares, e você colocar numa aldeia onde ninguém sabe nem o que é papel,
de fato não vai conseguir explorar, não vai conseguir se enriquecer com aquilo, porque para quem não conhece, essas cédulas não terão valor. Ela só vai ter valor para quem realmente conhece. Imagina numa tribo inóspita, onde não existe esse grau de conhecimento, de tecnologia, não tem nem luz elétrica, não tem saneamento básico, e você entrega uma mala com toda a riqueza de cédulas de papel. Não vai ter valor. Será que não tem valor, ou será que sou eu que ignoro o valor que ele tem? Será que aquele papel, será que aquele material não tem valor? Ou é possível que um determinado material tenha valor, mas eu ignore, eu desconheça? Eu acho que essa realidade das cédulas de papel numa tribo inóspita revela um pouco do que acontece com a Bíblia na mão de pessoas que não têm a iluminação do Espírito Santo. Não vai conseguir valorizar na altura do que a Bíblia realmente merece, de como merece ser enxergado. Então, essa nossa meditação de hoje vai falar bastante da pessoa do Espírito Santo, mas vai falar muito também do conteúdo da Bíblia, porque a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, soprada pelo Espírito, na mente dos autores, na visão dos autores, na vida dos autores, no punho dos autores que a escreveram. Olha só, ainda no último parágrafo da introdução, caso você tenha a revista, fala o seguinte, sobre a lição de hoje. Pensar sobre inspiração, iluminação e a unidade e a autoridade da Bíblia. Por que iluminação, inspiração, unidade e autoridade? Porque é o seguinte, iluminação é o poder que Deus usou na pessoa do Espírito Santo para que a Bíblia nascesse, para que a Bíblia surgisse, Isso aí é a inspiração dele na vida dos autores. Iluminação é o valor que ela tem para a gente ainda hoje. Para quem realmente segue a Deus, para quem também tem o Espírito Santo de Deus e lê a Bíblia não apenas como um livro didático, um livro técnico, vai ganhar nela muito mais do que conhecimento. Vai ser um livro muito mais do que informativo. Vai ser um livro que realmente vai dar vida, porque é o livro que vai apontar para o único caminho da vida. Quem é o único caminho da vida? Quem é que realmente é caminho, verdade e vida? Quem é o único capaz de nos fazer chegar até o Pai? Jesus, revelado também na Bíblia. E por último, a unidade, essa autoridade da Bíblia. Por que unidade, autoridade e a atualidade? Porque a Bíblia ela tem que ser pensada também na unidade, porque ela não foi escrita por um homem único. O número de autores que Deus usou para escrever esse um livro só, que nós chamamos de Bíblia, ele é, na verdade, um compêndio de 66 livros. São livros no Antigo e no Novo Testamento, E a gente tem aí quase 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Esse conjunto de 66 livros, eles não foram escritos por um único profeta, por uma única pessoa. Foram vários. A Bíblia tem cerca de 40 autores diferentes para 66 livros. E se a gente pensa 66 livros, 40 autores, se a gente pensasse que tem 66 autores, nós já entenderíamos que tem aí, na verdade, um livro para cada autor. Mas se são 66 livros com 40 autores, isso revela também que alguns deles escreveram 1, 2, 3, 4 livros, nós temos no comecinho lá Moisés, por exemplo, que escreveu o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros de um autor só. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, vindo de Moisés, 5. A gente tem o exemplo
máximo aí, eu acho que o grande exagero da inspiração foi o apóstolo Paulo, né? Com um grande percentual do Novo Testamento tendo sido inspirado por Deus na mente de um homem só ali, né? O apóstolo Paulo no Novo Testamento, várias cartas dele. Então, entra comigo lá no ponto 1 da lição, onde o nosso subtema é o Espírito Santo e a inspiração. Tem uma frase do Billy Graham aí, que eu não quero mergulhar nela, mas só para inspirar você também, já que estamos falando de inspiração. Para mim, sempre foi claro que não podemos ter ideias inspiradas sem palavras inspiradas. Não vale a pena que eu tenha muitas ideias boas se eu não for capaz de te transmitir. Independente de como eu penso essa aula, de o que eu li, estudei, planejei, não adianta que haja na minha mente entendimento do que eu estudei. Mais do que entendimento, vai ser necessário haver palavras. Eu vou ter que transmitir tudo o que estudei e pensei através de palavras. Então tem ideias na mente e palavras na boca. Deus, ele tinha toda essa riqueza de ideia para passar para nós, mas se ele não fizesse isso de modo concreto, prático, visível, escriturístico, palpável, manuseável, se é que existe esse termo, né? Manuseável, mas de uma maneira que se possa manusear, se Deus não tivesse verbalizado ou materializado o seu pensamento, as suas palavras, nós não conseguiríamos entender as ideias de Deus para nós. Daí vem a Bíblia, então, que é um livro que traz as ideias de Deus para nós. O autor da lição, ele ainda diz ali no subponto inspiração e palavras. Algumas pessoas afirmam que algumas partes da Bíblia, cuidado aqui agora, tá? Algumas pessoas afirmam que algumas partes da Bíblia são inspiradas, mas outras não são. Pois bem, dois problemas a gente vai ver aqui sobre duas maneiras erradas de interpretar a Bíblia. A primeira delas é essa, né? Entender que algumas partes da Bíblia são inspiradas. Pois bem, se a gente acredita assim, o problema é o seguinte: quem vai determinar as partes que são inspiradas e as partes que não são? Se eu e você, nós cremos que a Bíblia não é inspirada, mas ela apenas contém algumas partes que são inspiradas, beleza, vamos acreditar assim. Agora entramos num dilema. Quem determina quais são as inspiradas e quais não são? Você vai ler alguns textos, vai se simpatizar com eles e vai dizer, isso é inspirado, isso é de Deus. Eu vou ler o mesmo texto que você, não vou concordar, não vou gostar, não vou me identificar, não vai ser fácil para mim poder praticar, e eu vou chegar na seguinte conclusão: essa parte não é inspirada. Porque aquilo que eu gostar, eu vou dizer que é inspirado. Aquilo que eu me identificar, eu vou dizer que é inspirado. O que for fácil para mim, eu vou dizer que é inspirado. Aliás, uma das coisas interessantes para você pensar é o seguinte: uma das grandes provas de que a Bíblia é inspirada por Deus é justamente o fato de não ser fácil concordar com tudo que ela fala. Normalmente, os livros que nos elogiam, enaltecem, que nos engrandecem, eles normalmente são inspirados por nós mesmos. São escritos por homens. É um grande problema a gente pensar no seguinte: quais são as partes da Bíblia que falam mal do homem, que criticam o homem? Não existe nenhum outro livro no mundo que detona mais a gente do que a Bíblia. Você sabe de onde veio o termo pecador para o ser humano? Qual foi o livro que deu esse título para mim? De pecador. Todos os outros livros que adotaram esse termo, pecador, adotaram daqui, da Bíblia. A Bíblia, no fundo, ela é o livro que mais detona, que mais revela a detonação do ser humano, que é o pecado. E ao mesmo tempo, ele é o livro que mais enaltece, engrandece, elogia a pessoa de Deus.
Nenhum outro livro escrito por ser humano colocaria o ser humano num lugar tão baixo e Deus num lugar tão alto. Não existe nenhum outro livro inspirado por homem que coloque o homem em um lugar tão baixo como a Bíblia coloca. É uma das grandes provas, não teológica isso, eu não estou aqui trazendo uma prova teológica, mas estou trazendo uma prova lógica de que a Bíblia realmente só pode ter sido inspirada por Deus, porque nenhum outro livro feito por homem seria tão justo, corajoso e coerente de falar que o homem é um pecador. E outra coisa muito pesada que a Bíblia fala é que esse homem pecador, o ser humano pecador, ele merece um castigo que é o pior castigo registrado em livro, que é o inferno e por toda a eternidade. Isso é outra coisa que nenhum livro humano seria capaz de criar uma condenação tão gigante, tão exagerada, tão absurda, tão infinda ou infinita ou eterna para o mérito do ser humano. Você sabe o que a Bíblia diz que é mérito do ser humano? Inferno. Qual é outro livro escrito por homem que aceita, que reconhece esse mérito tão baixo do ser humano, a não ser a Bíblia? Se algum outro livro também vai falar do inferno e também vai dizer que o ser humano pecador merece o inferno, é o único, é a Bíblia. E todos os outros que falam estão copiando, se inspirando, aprendendo e abraçando uma filosofia da Bíblia. Ela fala também de um Deus que é gigante, eterno, grande, infinito e amoroso, de graça, para perdoar esse pecador e colocar nos braços dele, no colo dele. Ele abre um caminho para esse homem escapar do inferno e receber o céu. Ou seja, também não existe nenhum outro livro que fala de nenhum outro Deus com um grau tão gigante, tão enorme de graça e de amor. Prova lógica, filosófica, de que a Bíblia só pode ter sido feita não por homem, mas inspirada realmente por Deus. Uma outra coisa que a gente ainda pode ver aí nesse ponto 1, no segundo parágrafo, se você estiver acompanhando a revista, eu vou ler. Alguns dizem que a Bíblia é inspirada, mas as suas palavras não são. A Bíblia é inspirada, mas as suas palavras não são. Esse segundo grupo, ele acredita então o seguinte, que no fundo, o que é inspirado da Bíblia não são os termos, não são as palavras, e sim os conceitos, as ideias, né? Isso também é bastante perigoso. Por quê? Como é que eu posso comunicar as ideias sem usar palavras? Como é que eu posso comunicar os pensamentos, a minha crença, a minha filosofia de vida sem usar palavras? Como é que eu vou poder me expressar para você o que está na minha mente sem usar as palavras? Então é através das palavras que eu estou usando para falar dessa lição que eu consigo transmitir o que é de verdade no meu pensamento. Então Deus, que é perfeito e que não erra, se o seu pensamento é perfeito e se é inspirado por Ele esta palavra, Ele também vai transmiti-la de um modo plenamente perfeito. Perfeito. É inspirado por Deus. E eu quero que você pense comigo já em alguns textos aí que tem a ver com inspiração. O primeiro deles é Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 aparentemente não tem nada a ver com Bíblia, mas nós vamos chegar lá. Não tem nada a ver aparentemente com a inspiração da Bíblia, porque Gênesis 2:7 não fala da criação da Bíblia, mas fala da criação do ser humano, né? Mas tem uma palavrinha importante para a gente mergulhar. Gênesis 2, verso 7. Olha lá o que diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma
vivente. Eu quero que você pense aqui apenas numa palavrinha. Tem muitas aí, né? Deus pega o homem, forma o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida, passa a ser alma vivente. Pensa só na palavra sopro. Soprou. Havia um boneco ali, uma escultura, né? Feita por Deus, de um androide, de um ser humano ali, sem vida. Uma estátua. Mas diz que Deus soprou no nariz daquela estátua, daquela escultura. Deus soprou e passou a ser alma vivente. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Por que eu estou dando ênfase na questão do sopro? Sendo que nós estamos falando em quem? Na pessoa do Espírito Santo. Pois bem, o que é o Espírito Santo? Como é o Espírito Santo? De que maneira a Bíblia ilustra o Espírito Santo? Nós vimos com o Daniel na aula passada símbolos, né, que ilustram o Espírito Santo. Né? O fogo, a pomba, o óleo. E um deles, que a gente precisa ver também, é exatamente o vento, o sopro. É um dos elementos naturais que mais ilustra e mais representa a pessoa do Espírito Santo. Porque ao mesmo tempo que o vento é invisível, ao mesmo tempo que não dá para ver, ao mesmo tempo que o vento não tem matéria, o vento não tem cor, ao mesmo tempo que ele é incolor, que ele é invisível, ele é extremamente necessário e poderoso. Ele agita, ele balança as ondas do mar, ele balança as folhas das árvores que a gente pode ver. E ele traz brisa, traz suavidade, ele refrigera, ele refresca. E uma das coisas que ele também faz com a nossa alma é realmente refrigerar a nossa alma, né? A gente sabe que ele tem ao mesmo tempo um poder de levar casas embora. Estou falando de levar casas, quase levei a revista aqui. Levar casas embora. Acontece muito, inclusive eu não sei se você acompanhou notícias recentes de tornado nos Estados Unidos, levando casa embora, devastando um bairro. Mas como que algo tão fininho, tão suave, tão palpável, tão delicado consegue levar casas embora? Olha só, Atos capítulo 2 vai trazer uma clareza disso pra gente. Atos capítulo 2, no versículo 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como o quê? Você sabe de cor, provavelmente, esse aí. Um vento impetuoso. O Espírito Santo, quando desceu, quando batizou a igreja em Atos capítulo 2, a sua forma física, a sua forma presente, a sua forma concreta de materialização na vida das pessoas naquele lugar, encheu aquele lugar como um vento impetuoso. Como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam ali assentados. Então tem exemplos que a gente precisa realmente observar a respeito do Espírito Santo e inclusive na descrição da Bíblia, naquilo que ele trouxe para nós como inspiração da Bíblia. O Espírito Santo é Deus, ele é sábio, ele é conhecedor de toda a ciência que existe no universo, porque ele é Deus do universo, criador do universo e de todas as coisas. Eu quero entrar com você agora pensando um pouquinho em alguns exemplos práticos de inteligência, de formação e orientação do Espírito Santo na inspiração da Bíblia, em riqueza de detalhes que são aparentemente lógicos, né? Primeiro deles, Gênesis 6, do 14 ao 16, nas medidas da arca. Olha que coisa interessante. Gênesis 6, do 14 ao 16, nas medidas da arca. Gênesis 6, do 14 ao 16. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento, calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo farás de 300 côvados de comprimento.
descrição matemática do Espírito. 300 côvados tinha que ter de comprimento. 50 de largura e altura de 30. Fará ao seu redor uma abertura com um côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Esse embaixo é quase que um subsolo mesmo, né? Quase que um porão do navio. E o do meio e o de cima. 3 andares seriam, né? O segundo e o terceiro. Eu queria ver isso com você na NVI, por causa da clareza de transformação de côvados para centímetros e metros, né? Olha só. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimento, revista de piche por dentro e por fora. Faça com... Aqui entra a metragem, tá? Transformou côvados em metragem, esse estudo aqui, ó. Revista de piche por dentro e por fora, e faça com 130 metros de comprimento. 130 metros de comprimento. Um navio para a época, né? 22 metros e meio de largura. Para você que não entende muito de metragem, 22 metros e meio de largura é quase um terreno médio hoje, de uma casa. 22 metros que ela tem de extensão no terreno, era só a largura da arca. 13 metros e meio de altura. E faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros, janelas da respiração ali, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. É descrição de orientação métrica, milimétrica ou matemática na pessoa do Espírito. É ele cuidando. Tá? Um experimento feito por um grupo de cientistas comprovou, está na revista também, que após colocar num grande tanque de água uma réplica em miniatura da arca, guardada, é claro, as suas devidas proporções, chegou-se à conclusão de que se a arca não fosse exatamente do tamanho que a Bíblia afirma que tinha, ela teria provavelmente virado ou tombado, né? Ou seja, Deus não errou nas medidas. E houve um homem também que pegou as medidas exatas descritas na Bíblia e já fez essa réplica. Depois, se você tiver curiosidade, pode pesquisar uma réplica em tamanho original. Muito interessante. Um outro exemplo é Mateus capítulo 17. Mateus 17. Mateus 17 é um exemplo assim de um fenômeno ao mesmo tempo misterioso ou milagroso de suprimento, de provisão, mas ainda assim com descrição de valores matemáticos, né? Valores de números, né? Financeiros. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24, se você estiver acompanhando na sua Bíblia aí, é aquela experiência da pesca para pagar o imposto, né? Olha só, Mateus 17, do 24 ao 27, tá? Tendo eles chegado em Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu-lhe ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai até o mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que era uma moeda do valor equivalente ao imposto, né? Toma e entrega-lhes por mim e por ti. São exatidões da Bíblia, fazendo uso de números que mostram a preciosidade ou até mesmo a precisão da atuação do Espírito Santo na revelação das Escrituras. É por isso que nenhum i e nenhum tio
pode ser desfeito das Escrituras, descartado das Escrituras. Nenhuma vírgula das Escrituras pode ser desprezada. Deus, na hora de de transmitir as suas palavras, as suas ideias na pessoa do Espírito Santo, ele fez de uma forma ordenada na sua Escritura, né? Tem muitos outros exemplos, mas a gente não vai ter tempo de passar. A gente pode lembrar, por exemplo, da construção do tabernáculo, em que forma precisa ele descreveu também o material, a metragem, a estrutura da construção do tabernáculo. Tudo inspiração do Espírito Santo. Nós vamos fechar agora pensando em alguns textos chaves. Vamos fechar pensando em alguns textos chaves que enriquece, que enaltece, que entrega o devido valor da pessoa do Espírito Santo na produção das Escrituras. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. João 16, 13 é o primeiro, olha lá. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Está falando de quem? De que Espírito? Do Espírito Santo, né? Tanto é que está em letra maiúscula aí, provavelmente, na sua Bíblia, né? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, é uma das passagens muito importantes para a gente entender a atuação do Espírito Santo na revelação da Escritura. O segundo também, no Evangelho de João, só voltar uma página aí, está no capítulo 14. João 14, a gente conhece bastante João 14, 6, né? O caminho, a verdade e a vida. Esse está em João 14, 26, né? 20 versículos abaixo aí. João 14, 26, clareia bastante também. Olha só. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, e está aí também letra maiúscula, o Espírito Santo, né, o Consolador, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará. Guarda esse verbo também. Enquanto a gente marcou o primeiro verbo lá é guiar, né? O papel do Espírito Santo lá em João 16, 13 é guiar. Em João 14 ele fala de um outro papel, tá? Que é aqui então, ensinar. Ensinar. O Espírito Santo é professor. O Espírito Santo é mestre. É o Espírito Santo que nos ensina as Sagradas Escrituras, né? É o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, verbo importante aí, ensinar, né? E ensinará todas as coisas e fará lembrar. Esse lembrar também é um verbo importante de sabermos que é a ação do Espírito Santo. Fazer lembrar. Fazer lembrar. É o Espírito Santo que traz a Bíblia na nossa memória. E isso é muito importante, inclusive para a gente se auto-questionar, ou se auto-avaliar. Em que medida eu tenho memória da Bíblia na minha cabeça? Quanto mais ação do Espírito Santo eu tiver na minha mente, mais eu vou lembrar das palavras que ele falou. Porque diz que ele inspirou, soprou, revelou e te lembrou. É ele que faz lembrar, né? Olha só, de novo aí. O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. É o Espírito Santo que ensina. Você pode ter um bom pastor, você pode ter um bom professor, você pode ter um bom líder, mas se não tiver a pessoa do Espírito Santo na tua vida, você não vai ter essa bênção dessa riqueza aqui. Porque está dizendo que o Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome é esse que vai te ensinar. Não tem mestre nem doutor melhor do que a pessoa do Espírito Santo agindo na tua vida, tá? E fará lembrar, é aquele que ajuda também a não esquecer, tá? É uma parceria, gente. É uma parceria entre a letra e o Espírito. Se tiver só a letra, sem essa ação do Espírito, foi ele que revelou, tá aqui. Mas ele foi fundamental na inspiração e ele também é fundamental no nosso entendimento.
Tá? Então, olha lá um outro texto que é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Ele deixa bem claro para nós que se não tiver o Espírito Santo revelando o que já foi inspirado, a gente não vai conseguir entender a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Curiosidade interessante. Se você está abrindo a sua Bíblia aí, provavelmente você vai ver que Espírito aí está com letra minúscula. E agora? Que Espírito é esse? O dele ou o nosso? Esse é o nosso. É o teu espírito. Se você ler a Bíblia apenas com a mente, com a razão, com o entendimento, se você não colocar o link ou não linkar o teu espírito com o dele, vai ser um estudo que só vai trazer conhecimento científico, mas não vai trazer crescimento e edificação nenhum no sentido espiritual. E para a gente terminar, não podia faltar o tradicional 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, verso 16. Esse é o que mais clareia, né? E revela realmente a inspiração. E inspirar, como nós vimos no começo, é soprar. Assim como foi Deus que fez o homem, mas soprou o Espírito e ele passou a ser alma vivente, se eu apenas ler a Bíblia sem a ingerência do Espírito na minha vida, eu vou me tornar um cara muito informado, muito catedrático, mas nada espiritual. Porque a letra sem o Espírito mata. Eu preciso colocar em harmonia o meu espírito com o espírito dele. Foi o texto de 2 Coríntios que a gente acabou de ler agora. Que a letra mata, mas o espírito, o meu, linkado com o espírito, autor, vivifica. E então, o tradicional que não podia faltar é 2 Timóteo 3,16. Você com certeza conhece de cor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Soprada por Deus. Foi Deus que ditou, Deus realmente soprou para os seus autores aquilo que ele queria falar. Deus não violou a personalidade deles, Deus não os transformou num robozinho e nem numa máquina de escrever. Deus usou a pessoa dos autores, a pessoa de Paulo, a pessoa de Moisés. Deus usou a pessoa dos autores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus usou a pessoa, a personalidade deles. Mas foi Deus que soprou neles. Deus inspirou cada um dos autores para que não fosse palavra dos autores, mas de Deus na vida dos autores. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu falei que ia fechar com esse, mas tem um que, embora não seja tão conhecido e tradicional assim, ele é muito excelente para você fechar também. Olha só, 2 Pedro 1:20, e nós vamos fechar com esse, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ideia, lucidez, sabedoria humana. Nenhuma parte da Bíblia veio de plena sabedoria humana. Foi soprada pelo Espírito. Você tem mais do que um livro. Você tem nas suas mãos a única, iluminada, sagrada Escritura, soprada pelo Espírito Santo, para te enriquecer como um verdadeiro mapa do caminho da salvação. Glória a Deus na pessoa do Espírito Santo, o autor das Sagradas Escrituras. Vamos agradecer por isso?
Feche seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por termos tamanha riqueza nas nossas mãos. Perdoa-nos por muitas vezes valorizarmos tão pouco, usarmos, desfrutarmos, lermos tão pouco. Que o Senhor coloque no meu coração e de cada um dos meus irmãos mais amor, dedicação, voluntariedade, consagração para o desfrute desse alimento rico que é a Tua palavra que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Espírito Santo, por tamanha iluminação. Eu quero Te agradecer por tamanha riqueza e pedir que o Senhor nos ensine a honrar e valorizar cada vez mais, para que nessa leitura da Tua palavra sejamos edificados e pela nossa vida o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.